Olá pessoal, estamos ao vivo, Mark. Tudo bem? Boa noite. Pô, coloquei uma camisa aqui, estilo Paulo Guedes, e você me aparece aí de gola polo. Essa é a pegada aqui da assessoria live, uma coisa mais casual, ainda mais na época de coronavírus, pô. Eu deveria me trocar, então, né? Eu falei, não, vou bancar o Paulo. E aí, Tudo bom, Mark? Como que você tá? tô bem. Obrigado pelo convite, imensamente honrado de estar aqui. Quem acompanha sabe da força de vocês. Eu fico, de verdade, muito honrado, muito feliz, até porque, embora eu circule por esse meio, eu não sou desse meio, né? Eu sou do Word, vocês são do Excel. Mas em algum momento a gente se encontra. Imagina, o prazer é todo nosso, Mark. Queria também agradecer a todo mundo que está vindo aqui. Eu vou ficar olhando de um lado para o outro, porque eu instalei uma segunda tela aqui, tá, Mark, pessoal? Daí às vezes o pessoal Entendi. não sabe. Mas a gente já tem aqui um pessoal acompanhando a gente. Então, mais um horário de Business Talks aqui do nosso canal Assessoria Live. Para quem está acompanhando a gente pela primeira vez, o canal Assessoria Live ele funciona de segunda a sexta-feira, No momento a das gente 8 da manhã às 8 da noite. E os nossos assessores eles ficam disponíveis tirando as dúvidas de todos os nossos clientes ao vivo. Então, é um formato totalmente dinâmico, inovador. E a gente tem esse quadro um pouquinho diferente do que o comum de ficar tirando as dúvidas das pessoas sobre investimentos, que é convidar se eu posso te chamar, uma celebridade do mundo de fora, não, uma referência do mundo corporativo ou do mundo de fora dos investimentos, exatamente para bater um papo aqui, conversar sobre outros assuntos que não sejam só investimentos. Tá? Eu costumo pedir para a própria pessoa se apresentar, porque ela se conhece muito melhor do que eu vou conhecer ela. Então, boa, se você quiser fazer as honras, Mark. boa. Então, tenho como formação jornalismo e sou, na essência, um empreendedor da comunicação. Tenho uma agência chamada Tawil Comunicação, como está escrito aqui. Eu tenho, quer dizer, meu papel principal é ser o marido da Elisa Tawil. Essa é a primeira coisa, tá? Segundo, eu sou o pai da Cora, de 6 anos, do Josh, de 4, e do Vira-Lata Wood, de 7. Então, esse é o meu papel principal. Mas, paralelo a isso, eu tenho uma agência de comunicação corporativa e eu exerço algumas funções no mundo de comunicação. Venho desse background que a gente chama de hard news, né? São notícias, então tudo que a gente vê em termos de notícias do dia a dia. Trabalhei na Jovem Pan, no Estadão, trabalhei na Rádio Globo, trabalhei no Grupo Band, na Band News FM, e aí saí para montar a minha agência. Então, eu tenho uma agência de comunicação corporativa pequena, mas muito boa. Somos número 1 Great Place to Work, somos do Sistema B, e, em paralelo a isso, eu toco uma carreira de comunicador e estrategista de comunicação. Então, sou colunista há mais de um ano de Época Negócios. Toda terça-feira eu tenho uma coluna chamada Futuro do Trabalho, que é bem propício para a gente falar aqui, né, Fernando? Eu sou podcaster, se é que se pode chamar assim, da Rádio Jovem Pan, tem um podcast chamado Auto Performance, não Alta Performance. Então, como é que eu me melhoro até encontrar a minha melhor versão. Apresento lives também na Jovem Pan, sou conselheiro da revista HSM e tenho um trabalho muito forte no terceiro setor. Então, a nossa agência tem um braço de causas, mas eu tenho envolvimento pessoal, além de profissional, em diversas iniciativas na pessoa com deficiência intelectual, pessoa com deficiência física, refugiados, entre alguns outros públicos invisibilizados. Então é isso. Legal, Mark. Você chegou a comentar do LinkedIn? Não, esqueci. E é Top Voice do LinkedIn. Tem uma lista de top voices, na verdade, que é uma lista escolhida pelo próprio LinkedIn como pessoas que engajam mais, e teve a primeira lista, a número 1, em que eu fui primeiro. Então, eu fui o primeiro da primeira lista. Uma espécie de vencedor do primeiro Big Brother. É que já faz 3 anos, né? Faz tanto tempo que, imagina, 3 anos nesse contexto é milênio passado. Pois é, faz 3 semanas mais ou menos que a gente começou aqui, aqui em São Paulo, pelo menos 3, 4 semanas que a gente começou o lockdown, né? De ficar em casa, home office. Imagina 3 anos, né? É o Loki do dia, né? Pois é. E eu queria começar então a conversa, Mark. Eu li aqui uma das suas publicações no LinkedIn, que é exatamente o tema principal aqui de hoje, né? Como e por que o coronavírus ele transformou ou vai transformar o mundo do trabalho, né? A gente já vê, e eu até tive um papo com o Gustavo Caetano, o CEO da Sambatec anteontem, foi anteontem, e a gente falou um pouquinho sobre tecnologia,
home office, etc. Só que vai muito além disso, né? Além dessa parte de tecnologia. O que você está vendo já de mudança na primeira hora? O que está por vir? Quer adentrar um pouquinho? Quero. Primeiro, então, te dizer que eu escrevi essa coluna, ela foi publicada 17 de março, e ela foi publicada em Época Negócios. Depois eu repliquei no LinkedIn. 17 de março, faltavam 2 dias para eu ir embora para o Brasil da França. Eu tinha ido para a França no início de março, e depois daquela coluna, a minha vida mudou de cabeça para baixo. Eu voltei para São Paulo, testei na semana passada, eu já estava com Covid, né, já estava infectado com Covid, então eu vim para o Brasil fugido da França, porque a gente chegou lá, tinha 212 casos e tinha 4 mortos, a gente foi embora de lá com 264 mortos, 15 dias depois, não tinha pandemia quando a gente não tinha nada, era um caso localizado na Itália, em uma coisa ou outra, em algum outro país, mas 4 mortos. Fui embora com 200, hoje está caminhando para 30 mil, em 2 meses. Em 2 meses, não, em menos, né? Então, a gente pegou uma brutalidade do vírus que não se vê aqui no Brasil. Agora está se vendo mais, mas a gente viu lá em loco o vírus nascer, entre aspas, né? Então, foi muito ruim. Chegando aqui, meu pai teve uma pneumonia e faleceu uma semana depois. Então, eu tive um luto dentro desse luto coletivo. Só aí você já pode imaginar como é que a minha cabeça, cuidando de lá, dos colaboradores da agência, mandando eles para casa até antes do lockdown daqui, bem antes, talvez 10, 12 dias antes, porque eu sabia que poderia chegar alguma coisa, e um dos nossos funcionários é asmático. Então, a última coisa que eu queria era colocar alguém em risco. Então, você pensa, meu pai sendo despejado do hotel junto com a minha mãe porque não tinha mais funcionário, restaurantes fechando, eu estava com os meus filhos, tenho filhos de 4 e 6, minha esposa preocupada, eu preocupado, minha irmã com meu cunhado, meus sobrinhos, a gente indo para uma festa em família. Toda a família da minha mãe é francesa. Só para te contextualizar quando eu escrevi aquilo. Quando eu escrevi essa coluna, o que eu percebi, e percebi a partir de mim, né, contando uma experiência pessoal, é que a gente já estava mudado dentro do confinamento. Eu estou em 2 confinamentos, né, o confinamento europeu e depois o brasileiro. E lá eu já percebi que houve uma mudança substancial que vai muito além da tecnologia e do que a gente sente de dentro para fora. Então, por exemplo, o que a gente vai consumir, usar mais os aplicativos, a gente comprar de uma forma remota, a gente trabalhar de uma forma remota, é de fora para dentro. Mas o trabalho que a gente tem que ter, a preocupação que a gente tem que ter, é o dentro para fora. É como é que você vai emanar os sinais para o novo mundo de que você entendeu esse recado. E olha que eu passei por uma morte de um pai, eu tive que enterrar um pai todo paramentado, sem poder abraçar ninguém, porque já era, os velórios já não podiam receber ninguém, então eu tive que me condicionar, eu tive que olhar para os lados e dizer, cara, o que eu preciso aprender com isso para eu não, né, para eu não sucumbir também, porque é de pirar, né? Você está com crianças o dia inteiro, você está preocupado financeiramente, perdendo cliente, a gente recuperou um pouco, mas tem que motivar a equipe está preocupada, né? Muitos são millennials, são pessoas que nunca viram nada nem parecido. A gente que, eu tenho 46, já viveu algumas crises, óbvio que não são iguais, mas a gente consegue aprender alguma coisa. Quem nunca viu uma história dessa, nem de perto, nem parecido, encara de uma outra maneira. Então a minha preocupação foi, primeiro, eu me fortalecer, eu deixar cair a máscara de oxigênio, para eu me fortalecer e poder cuidar dos outros. Então, houve um crescimento pessoal muito grande. E eu foco muito nisso, nesse artigo, que a mudança de dentro para fora é a mudança que você pode controlar. Você não pode controlar uma tempestade, mas você pode controlar a goteira dentro de casa. Eu acho que o nosso trabalho, enquanto ser humano, né, seja a profissão que você tiver, é você se fortalecer agora e entender para onde caminha essa mudança. Então, claro, a tecnologia ela é meio, ela não é fim. Você vai usar mais tecnologia, sim. É importante você ter pessoas autônomas, é importante você ter discussões a respeito do mundo do trabalho, tudo isso sim. Mas mais importante do que isso é como você vai se relacionar, como esse tipo de coisa vai te afetar daqui para frente. E essa mudança já aconteceu. Se as portas se abrirem amanhã, Fernando, você não vai falar, não, olha, eu vou ver o que eu vou fazer. Aliás, seria pouco inteligente, né? O ideal é, mesmo você em situação de desemprego, que pode acontecer, é você já pensar agora, tracionar agora, de maneira com comunicação, que é a minha praia, ou sentar no caixa, ou pensar nos investimentos, de como é que você vai agir agora para poder colher depois.
Porque tem um pós-crise aqui. Não é só abrir a porta e vamos para a rua, vamos se abraçar e tirar a máscara. Não é isso. Você pode se vacinar amanhã, mas as perdas já aconteceram. A gente já teve pessoas mortas, a gente já teve uma porrada de gente ferida, a gente já teve traumas que são inimagináveis. Então, a mudança ela já aconteceu. E a gente tem que perceber a mudança que aconteceu. Houve ao meu ver, o adiantamento da sociedade 5.0, que é uma sociedade focada em sustentabilidade, de tudo, não sustentabilidade verde, em inclusão, em qualidade de vida. Quer dizer, é ruim ficar em casa, em muitos casos, mas tem muita gente que está adorando, que está vivendo uma outra vida. Eu só vou finalizar dizendo o seguinte, muitas pessoas têm falado assim, mas vai ter um baby boom. Eu acho que vai ter um divorce boom, porque as pessoas não se conhecem, né? As pessoas só veem o marido e a mulher na hora do jantar, ali, ou o companheiro, se forem gays, na hora do jantar e na hora do Jornal Nacional, quando, na verdade, elas nunca conviveram direito, e agora vão começar a conviver. Então, se conhecer é o primeiro passo para você poder cuidar de todas as relações, você ressignificar tudo, o tempo, as pessoas, as relações, o dinheiro, tudo vai ter uma grande mudança. Acho que eu falei demais, obrigado, tô indo então. Tá só no começo ainda, né, Mark? Eu vi nessa mesma publicação que você fez, tem um ponto muito interessante que eu moro aqui em São Paulo, você também mora em São Paulo, né? Para quem não é de São Paulo, eu até vi que tem gente aqui falando que é do Piauí, tem gente aqui de fora de São Paulo assistindo a gente, mas eu morava em São Paulo a mais ou menos uns 3,5 km da XP, né? E eu demorava, poxa, a gente começava às 9, né, mais ou menos, para entrar. E se eu saísse 8h30, eu ia chegar às 9h30 no trabalho, por uma distância de 3 quilômetros, 3,5 km, né? Então essa questão do trânsito, ela é muito hoje, e eu acabei, e só para você ter ideia, tá? Eu acabei me mudando para perto da XP, vendi meu carro, que já é um pouco da versão que você falou, né, do Sustainability 2.0, vendi meu carro, assim, vou fazer as coisas a pé, patinete elétrico aqui do lado, tá tudo ótimo. E eu acabei perdendo um pouquinho na cabeça essa questão de trânsito, né, o quanto isso afeta as pessoas. Mas hoje de manhã eu fiz um call exatamente com uma pessoa que trabalha aqui na XP com a gente, com a Fernanda, se ela estiver assistindo a gente, um beijo para a Fernanda, mas ela falou assim, poxa, eu tô adorando, porque eu demorava 1h30 para chegar, 1h30, 2 horas, e para voltar também, então já são 4 horas a mais que ela está produtiva, né? Então, essa questão que você comentou, acho que também é muito importante, né? As pessoas, e daí, se você puder comentar, além disso, acho que também tem a questão que você falou, poxa, quem acordava mais cedo, precisava tomar banho, se trocar, etc. É uma coisa mais, um hábito, né? Pois é, eu acho que o que faz o hábito, né, se não a repetição? O que faz a mudança, se não você começar a plantar coisas diferentes para colher coisas diferentes? É óbvio, mas a gente não faz. A gente se condiciona a viver uma vida, e eu sei porque eu sou mega metódico e me condiciono para várias coisas. Nesse ano eu comemoro 10 anos sem carro, 10 anos sem carro. Então eu peguei todas as fases, peguei o ônibus, peguei o metrô, comecei a ver nascer os aplicativos, aí comecei a pegar aplicativo. Agora o aplicativo que eu uso mais é o Rappi. Eu estou mandando coisas para as pessoas, ou para as casas, ou para colaborador, ou máscara, ou e tal. Então, assim, a gente está vivendo essas mudanças sem perceber, né? Então, no dia a dia, por exemplo, a questão do carro, óbvio que para mim, hoje em dia não, mas de um bom tempo para cá, até que eu tenho essa condição de pegar aplicativo, eu sinto muito menos, mas eu sinto. Mas eu estou no banco de trás, digitando, mandando e-mail, não me estresso bem menos do que eu deveria, mas eu gasto. Agora, quando você tem colaboradores que nem eu tenho, que moram em Osasco, Vila Mariana, que moram longe, que não moram aqui na Pompeia, porque a minha agência é nos Jardins, em Cerqueira César, na verdade, mas quando eles pegam 2, 3 horas de trem, de ônibus, e hoje eu estou pensando, falei, cara, para que eu quero que essas pessoas, que nem você falou, vão perder 3 horas do dia delas, que elas poderiam estar, a menos que elas queiram, vão estar produzindo, vão estar com a família, vão ter uma qualidade de vida melhor. Eu preciso gerar trabalho por demanda. Então, eu já me condicionei, antes da pandemia, a fazer pelo menos um home office por semana com cada um. E a gente tem um dia chamado Tawil Day, que é uma imitação do LinkedIn Day, um benchmarking, para as pessoas fazerem o que elas quiserem um dia no mês. É tipo um day off.
mas a gente vai fazer uma vez por semana com o colaborador esse home office. E a gente aprendeu a trabalhar um pouco assim. Então, quer dizer, a gente já teve muita sorte, talvez, de nesse momento trabalhar com a agência full, e a gente tem sorte que o nosso mercado permite que a gente faça isso. Você e eu aqui, os investimentos online, eu ligando para a imprensa e colocando os nossos clientes, ou produzindo conteúdos que vão subir. Mas tem gente que não tem essa oportunidade. Tem gente que está trancada em casa agora porque é churrasqueiro, porque trabalha na chapa de um restaurante, o dono do restaurante não faz delivery, então ele tem um problema crônico de não poder... Eu tenho amigos que quebraram em ter restaurante. Então, é realmente uma situação limite, e cada dia que passa ela é mais limite. Onde que eu quero chegar? Existem coisas que a gente vai ter que reaprender e ressignificar. Quando a gente olha para uma pessoa e a gente não se põe no lugar dela, e fala, bom, vai voltar tudo ao normal, eu acho que é ruim, porque é ruim primeiro para você. Você está tiranizando alguém em nome de alguma coisa que é uma convenção velha. Ficou velho você pensar dessa forma, entende? O novo mundo, o mundo colaborativo, e não tem esse nome à toa, ele vai mudar no sentido das pessoas olharem para os lados e assim, para que isso me serve? Me serve uma pessoa sair de Osasco para vir trabalhar comigo 4, 5 horas e ficar 4 no trânsito? Ou ela pode fazer de lá e se ela me entregar o que eu preciso, está tudo bem. Então, acho que vai ter uma virtualização de muitos serviços. Vai ter uma questão, de novo, sociedade 5.0, qualidade de vida. Mais sustentabilidade na questão não só do carro, mas de tudo. Será que eu preciso? Aqui eu estou com uma bermuda, ó. Aqui a bermuda, né? Mas camisa, será que eu preciso gastar 800, 1.000, 600, 400 reais numa camisa? Será que eu preciso pagar um hambúrguer de 50 reais? Acho que esse é o tipo de questionamento que vai vir com todo mundo. As pessoas vão se questionar se eu preciso colocar uma live com estúdio, ou se tudo bem, o que vale é a mensagem. Os palestrantes, eles têm me dito, eu faço palestras também, mas os palestrantes têm me dito que nesse momento, quando você faz uma palestra online, as pessoas estão preocupadas com a mensagem. Elas estão preocupadas muito mais, quem está fazendo a palestra, com o conteúdo que você vai dar do que aquele show de você entrar, bater palma e tal. Você também não vai ter as pessoas olhando para você, então você não sabe se a pessoa está gostando ou não. Tem mudanças de paradigma, Fernando. Tem mudanças de paradigma sutis muitas vezes, mas quem perceber isso e quem puder fazer isso de uma maneira inteligente neste momento, acho que quando acabar a pandemia, quando tiver o pós-crise, essa pessoa já cresceu. Perfeito. Não, com certeza, com certeza. Você tocou num ponto também, acho que tem 2 pontos que eu queria conversar também para entender um pouquinho da sua opinião. Mas um deles, eu até conversei no último Business Talks com o Gustavo, foi muito a questão de liderança remota. Né? Acho que talvez essa seja uma dificuldade muito grande hoje das pessoas, principalmente quem exerce um cargo que tem ali colaboradores respondendo para você, né? Como que você faz essa parte de otimizar isso? A gente, no dia a dia normal, entre aspas, né? A gente chama muito para tomar um café, para ir almoçar, tem aquele relacionamento pessoal, ele é muito importante, sem dúvidas. E como que você vê que o bom líder ele tem que se comunicar num momento desse? Tem alguma pegadinha, alguma coisa a não se fazer, alguma coisa que pode otimizar? Como que você olha esse lado, Mark? Muito bom. Evidente que as lideranças, como um todo, seja você autolíder, né, como um autônomo, você se autoliderar, autogerenciar, como as lideranças de uma equipe de 1, 2, 3 ou 10 mil pessoas, a liderança é a mesma. A qualidade da liderança é a mesma. O que eu quero dizer com isso? O fato de você gerenciar a equipe grande não te faz um líder, você pode ser um chefe. A liderança, com certeza. A liderança são valores, a liderança é exemplo, e ela não... Existem heróis que nascem nas guerras, a gente está numa guerra, em tempos de paz. Existem heróis, a gente está vendo inúmeras ações heróicas de pessoas talvez que a gente nem esperasse, mas isso é ato de heroísmo. Tá? A liderança é um processo, ao meu ver. Então, você pega alguém que era um chefe maldoso, um cara que perseguia, você pega um que tiranizava, você pega um chefe ou uma chefe misógino, você pega um chefe transfóbico, e aí você quer que esse mesmo chefe lidere à distância, esquece, porque ele já não liderava antes.
Então, quem fez um trabalho pregresso de plantar coisas boas, de liderar pelo exemplo, de mostrar que realmente a equipe estava acima de tudo, que o cliente nem sempre tinha razão e que mais importante eram as pessoas, eu vejo muito aqui isso em XP, embora eu não tenha muito conhecimento da cultura de vocês, mas eu vejo, esse líder tem muita facilidade em engajar o colaborador neste momento. Engajar não é você deixar o colaborador feliz da vida o tempo todo. O colaborador da porta para dentro tem inúmeros problemas, né? Ele tem medo de não receber o salário, ele tem medo de perder o emprego, ele tem medo pela esposa que pegou coronavírus, ele tem medo pelos pais que estão idosos, ele tem medo dele. Então, o medo e a morte são dois novos fatores muito presentes nessa crise. A gente está convivendo diariamente com a morte, que é uma coisa que o brasileiro não tinha tanto. Era tudo meio oba-oba. Agora tem as covas abertas aí nos jornais, então, e nas TVs. Então, esse medo da morte, claro, e você trancado em casa, a morte na tua porta, você tem medo, e o medo ele paralisa. Então, o trabalho do líder, na verdade, é você motivar essas pessoas, ao meu ver, com transparência, para dizer para essas pessoas todas o seguinte: olha, eu estou aqui, existe alguém navegando este barco. O fato de a gente estar numa tempestade não significa que a gente esteja no mesmo barco. A gente não está no mesmo barco. O barco do dono da XP é diferente do meu. O meu barco é diferente do barco de alguém que está morando nesse momento numa comunidade e não tem dinheiro para colocar na mesa ou comida para colocar na mesa nesta noite. Então, os barcos são diferentes, a tempestade é a mesma. Essa é uma frase, inclusive, de um entrevistado meu de ontem, chamado Marcos Massarenti. E ele fala sobre propósito. Ele tem uma hamburgueria e essa hamburgueria ela trabalha com entregas e ela só pega gente da comunidade para trabalhar. Então é quase um negócio social. Mas ele falou uma frase que para mim é brilhante: não estamos no mesmo barco, estamos na mesma tempestade em barcos diferentes. Agora, o líder, que é um mau líder e sempre foi, na hora que ele quer ter a gestão do caos, que é agora, ele tem duas opções: ou ele tiraniza o mau líder, ou ele fica fazendo telecena, liga de meia em meia hora, para ficar atazanando o colaborador, né? E esse colaborador automaticamente não vai se engajar. Ele vai ter o dobro de medo, ele vai paralisar, ele vai estar, porque é uma tábua de salvação. Agora, o líder que plantou, o líder que acolheu, o líder que ouviu, a pessoa que realmente demonstrou que os colaboradores eram importantes para ele, neste momento tem muito pouca dificuldade. Por quê? A dificuldade pode estar no negócio, mas não está nas pessoas, porque as pessoas percebem quem que é quem, e nessa hora existe um sentimento de pertencimento que outras situações não dão. A situação de crise, essa crise em especial, que envolve o fator da morte e dos feridos, ela faz com que as pessoas se juntem primeiro para não morrer. Fico até arrepiado a hora que eu falo. Se juntem primeiro para não morrer. Então as manifestações de carinho, as manifestações de proximidade, elas são muito mais fortes. É como um reality show mesmo. Né? Tudo aquilo vira um negócio. A gente está nisso. Então, a liderança remota, de verdade, se você é uma pessoa que sempre pregou bondade, se você é uma pessoa que está presente, se você é uma pessoa que faz vídeo para você poder ver as pessoas e se preocupa genuinamente, ela é muito tranquila. Perfeito. Esse negócio que você falou, a morte une as pessoas, é uma coisa séria, né? Porque a gente vê muito, poxa, a questão do patriotismo, a gente sempre vê muito forte em alguns povos, né? Por exemplo, Estados Unidos é um povo muito patriota, Argentina, França, são povos que passaram por guerras, né? Então eles tiveram que se unir, eles viveram isso, né? A Europa praticamente inteira, né? Porque ali, assim, aconteceu muita guerra, teve Primeira e Segunda Guerra ali. Exatamente. E é uma coisa que a gente não passou aqui no Brasil, né? O brasileiro, ele, às vezes a gente pensa até como, de certa forma, um pouco egoísta, né? Cada um olhando um pouco para o seu. É um momento até que a gente pode considerar que é de fato uma guerra que está todo mundo lutando junto, né? Sem dúvida nenhuma. Quando a gente viu o pronunciamento do Emmanuel Macron na televisão, ele repetiu, eu devia ter contado, mas ele deve ter repetido de verdade, talvez 10 ou 20 vezes, estamos em guerra. Estou falando de um pronunciamento de, sei lá, 18 de março, ou 17 de março, né? 16 de março, porque a coluna saiu dia 17, 16 de março. Quando ele foi para a TV e falou, estamos em guerra,
o sentimento de cada pessoa que estava ali, pelo menos eu estava com a minha mulher e eu via as pessoas pelas janelas, era daqueles pronunciamentos dos anos 50 da BBC de Londres, em que o rei ia anunciar a guerra. Todo mundo parado do lado do rádio, internalizando aquilo, porque é uma guerra silenciosa, mas é uma guerra. É uma guerra que tem soldados no front, que são os médicos, o porteiro, o cara que está distribuindo máscara, o terceiro que está andando por aí. É uma guerra. E quem não tratar isso como guerra, ou é burro, ou tem má fé. O que a gente tem visto aqui no Brasil, que são essas manifestações pelo trabalho, não tem problema nenhum você bater panela. Não tem problema nenhum você ir lá e manifestar a favor da economia ou pela saúde financeira. Agora, não na rua. Porque existe uma pandemia, que é uma epidemia fora de controle, em 200 países. Perfeito, com certeza. Deu para ouvir minha tosse? Depois não mudo. Deu, mas não tem problema. Eu não preciso de máscara hoje, pelo menos. Mudei aqui. Agora foi. Agora foi. Eu vejo com maus olhos, Fernando. Muito maus olhos, assim, porque a gente não aprendeu. A gente não está aprendendo o que está acontecendo. É evidente que é terrível você ver lugares quebrarem e perder emprego. É evidente que existe um risco de ter ainda momentos piores por conta da economia. Mas eu te garanto, eu coloco minha mão no fogo, que 99% das pessoas que têm esse pensamento ou que estão desse jeito não tiveram mortos, nenhum filho na UTI. E te digo mais, aquilo que aconteceu com a blogueira Gabriela Pugliese, que cometeu o erro, né, e, enfim, de ir lá e saracotear e dançar e mostrar aos amigos e tal, e ela pagou por isso, financeiramente, inclusive, é uma característica comum, inclusive, com quem tem o negócio. Porque uma coisa é você ter e você ser displicente. Eu fui zero displicente. E aqui, eu tenho um vizinho de 75 anos na minha porta, 2, aliás, e a gente está aqui há 40 dias. Então, eu estou bem tranquilo com a maneira como eu reagi a essa história. Né? Onde que eu quero chegar? O fato de eu ter pego Covid, ou de alguém pegar Covid, não deixa essa pessoa menos burra e não deixa essa pessoa mais atenta. Porque a pessoa pode ser mesmo, ela pode não estar nem aí com outro ser humano. Mas quando a morte bate na porta, ou dela, ou de um familiar, se ela perde alguém nessa história, ela muda a cabeça. Então eu quero realmente acreditar que 99% das pessoas que estão indo para a rua sem máscara, que estão indo para a rua passear o cachorro sem máscara, que estão desafiando as autoridades, fazendo carreata, buzinando na porta do hospital, não tiveram mortos na família. Não enterraram os seus pais, ou os seus irmãos, ou até seus filhos, Deus me livre, numa cova rasa, quase sem identificação, sem direito a um velório. Se você passa por esse trauma, você muda. E aí você vai dizer, bom, mas a economia, sim, a economia. Mas desculpa, tem 200 países passando por isso, tem 4 bilhões de pessoas passando por isso. Não é o Brasil, não é o estado do Rio, de São Paulo, e é o mundo. E aí você vai brigar com o mundo, você vai dizer que o Brasil, mas não somos a Europa. Não somos mesmo. Mas a Europa tem outros problemas. Justamente por não ser a Europa e não ser os Estados Unidos, é pior você fazer isso aqui. Porque a gente não tem dinheiro para equipar os hospitais, a gente não tem equipamento e nem pessoas. Uhum. Perfeito, é uma ótima colocação. A gente tem aqui um outro chat, tá? Além do YouTube, que é um chat aqui para os clientes da XP, e surgiu aqui uma pergunta. O Thiago aqui de Osasco, ele até mandou um paz e amor aqui que você mencionou Osasco. Tem o Jonas aqui de Fortaleza, dando boa noite também. E tem uma pergunta aqui da Cibele. Ela está falando o seguinte. Eu estou lendo aqui, tá? Porque eu estou aqui com o meu celular lendo o outro chat. Ela está falando o seguinte. Olá, boa noite, Mark. Eu trabalho em uma processadora de carne e a gente tem que continuar trabalhando. Estou com muita dificuldade com a comunicação com a minha equipe. Como que eu posso fazer? Que é um caso diferente, né? É um caso que a pessoa precisa continuar trabalhando e a equipe também, né? Olha, é assim, primeiro, eu vou te falar uma coisa bem, bem dura de ouvir, mas dê graças a Deus que você está trabalhando, porque tem muitas prensas aí de carne ou de pães ou lugares que não estão trabalhando, e a chance, quando você não trabalha e as dívidas se acumulam, é você perder o emprego. Então, mostrar para essa equipe que por mais dificuldades que tenham, e tem mesmo, por mais riscos que elas possam correr, se elas quiserem,
elas vão ter que se adequar a um novo jogo. É aquela história do mundo já mudou. Porque tem gente que pode dizer assim, cara, eu não quero ir, eu tenho medo, e tudo bem, você não quer ir, você tem medo, você não quer ir, o teu chefe está te obrigando, é outra história. Né? Aí você realmente não vai, porque é a tua vida que está em jogo. Se você se propuser aí por algum motivo, se você entender que você está seguro no ambiente de trabalho, eu acredito que uma processadora de carnes deva ter isso, um ambiente mais seguro, você tem que explicar para essas pessoas o seguinte, fala, cara, assim, o que vocês querem? Né? Onde a gente pode chegar com essa dificuldade de comunicação? Porque, de novo, não é uma questão do frigorífico, não é uma questão da gente falar aqui, cada realidade é uma realidade, mas existe um problema mundial e que ninguém está trabalhando igual, ninguém está se comportando igual. Então, ouvir de cada pessoa, qual é a motivação de cada uma, primeiro, para estar lá, segundo, qual é a grande dificuldade para essa pessoa estar lá, porque ela pode dizer, cara, eu estou morrendo de medo, eu tenho um pai idoso, meu irmão é asmático. Se for por isso, cada problema é um problema. E a gente tem que tratar as pessoas, Fernando, cada pessoa tem que tratar a outra como ela gostaria de ser tratada. A gente não pode medir todo mundo pela mesma régua, porque existem problemas crônicos que a gente não sabe. Existem barras muito pesadas acontecendo dentro das casas, de violência doméstica, de ansiedade, de pânico, de marido batendo em mulher, marido batendo nos filhos, de mulher batendo em homem. Então, assim, a gente não sabe. Agora, ela tem que ouvir, talvez, não na frente dos outros, mas individualmente, cada um da equipe, internalizar essas demandas de cada um e talvez tratar cada um como ele gostaria de ser tratado naquele momento. Acho que esse é um exercício de humanidade nesse momento e que talvez você desbloqueia um fator de gratidão quando você faz isso. Você está se doando genuinamente, você está mostrando que aquela pessoa é importante para você e para a equipe, mas mais do que isso, você está dando a oportunidade dela, às vezes ela só quer desabafar. Às vezes a dificuldade de comunicação está nessa barreira invisível. Você tem problemas em casa, aí você chega, putz, você ainda tem que trabalhar e tua cabeça está lá. Mas se tem alguém para te ouvir, eu acho que você desbloqueia esse fluxo. Perfeito. Não, com certeza. Essa questão que você tocou no começo, né? Poxa, agradeça que você está trabalhando e você conscientizar as pessoas que ainda estão trabalhando é um ponto muito legal, né? Às vezes a gente não dá valor para umas coisas, assim, poxa, tô tendo que trabalhar, tô tendo que trabalhar hoje, tô com medo disso, aquilo. Lógico, claro, cada caso é um caso, né? As pessoas podem se sentir confortáveis ou não, mas hoje em dia, do jeito que as coisas estão andando e a previsão para os próximos meses, né, de comércio fechando, pequenas lojas e assim por diante, está trabalhando uma baita oportunidade ainda, né? É um ponto muito... Cara, o que essa crise está em que exatamente? Ao meu ver, ela tem exatamente 3 grandes pilares. O primeiro grande pilar, saúde. Né? O medo de morrer, o medo de se infectar e passar mal a ponto de morrer e não ter um leito para você. Eu tenho um amigo que está nesse momento entre a vida e a morte, aqui no hospital, em São Paulo, no Hospital Samaritano. Ele tem 48 anos. Ele está noivo, casou, vai casar, 48 anos, pais idosos. Ele está entre a vida e a morte. Ele não tem nenhuma comorbidade, ele entrou andando no hospital. Então você não sabe como o vírus se comporta, você não sabe. Então, assim, por que você vai tomar um risco? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, saúde financeira. Né? Por mais que a gente ajude, por mais ajuda que você dê, você não consegue sustentar uma família inteira. Você não consegue. Por mais que você ajude o pessoal da comunidade, o pessoal do teu prédio, você não vai conseguir sustentar muitas famílias. Então é um problema sério de falta de renda. Super sério. Quem tem o dinheiro na mão nesse momento é o governo. E o governo botou todo mundo para ir na Caixa Econômica, pediu aplicativo para a pessoa que puxa a carroça. Então, existem erros aqui de burocracia, existem erros aqui de liderança, de comunicação, que vão atravancando, só que a fome não espera. Então, você tem um segundo problema aqui de saúde financeira. E o terceiro problema que eu citei agora há pouco, saúde mental. Então, já temos 3 crises acontecendo. Aí junta-se a isso uma crise política, que é completamente feita aqui no Brasil, made in Brasil, né? É uma implosão. Depois você tem uma crise de comunicação e, por fim, quem deveria, e eu não vou dar nomes, mas quem deveria ser o maestro ou os maestros dessa história estão se digladiando, estão brigando entre si. Então não tem liderança. A gente não tem a quem seguir e não tem com quem falar. E aí surgem 2 nomes, você tem surgem 2 estilos de liderança. Você tem os empresários, o Guilherme, por exemplo, o Benchimol, que estão fazendo a sua parte e liderando esse movimento
enfim, de você dar um norte para essas pessoas todas, né? Mostrar que as empresas têm hoje em dia também um poder sério de gestão, de liderança, de comunicação, de mostrar um norte, já que os nossos políticos não querem saber. E você tem um outro lado que é muito perigoso, que é nascerem mais ainda os populistas. Aí você tem desde apresentadores de televisão até novos influenciadores que estão falando um monte de besteira e mandando as pessoas para a rua. Então é um cenário muito caótico para a gente fazer qualquer prognóstico. A gente, no momento desse, né, a ideia não, a gente nem vai entrar nessa discussão política, porque a gente sabe que acaba não tendo fim, né, e está muito certo ou errado hoje em dia no Brasil, mas eu concordo com você no ponto que o momento que a gente precisa de referências e de lideranças, principalmente nos órgãos governamentais, né, a gente vê uma guerra ali a sangue frio de um lado e de outro, que, poxa, só preocupa mais, né? Só prejudica. Na hora que a gente precisa de um líder, a gente não tá tendo. Pelo menos na minha visão, e totalmente off XP isso daqui. É uma crise de liderança. Então, assim, goste do vermelho ou do azul, dane-se. Você pode gostar de quem você quiser. Você pode bater panela o quanto você quiser. Agora, existe aqui um plano de voo que precisa ser apresentado para o brasileiro que não tem. E você tem uma nave que está caminhando para o precipício, um avião que está indo bater nas cordilheiras, em que o piloto e o copiloto não existem, ou se existem, levantam para bater boca com o comissário, e você não tem um plano de voo. Eu não vi o plano de voo do Brasil. E você quer saber? Eu duvido que nesse grupo de clientes XP e nesse chat aqui de YouTube, as pessoas saibam dizer 30% das medidas que estão sendo efetivadas, se não for as dos R$600, ou 30% do que realmente está acontecendo em termos de enfrentamento da pandemia, em termos de coesão para dizer, não, a gente vai enfrentar. Então, assim, está tudo errado. E não sendo catastrófico, acho que a gente pode ter um pouco de sorte de ter começado com isso depois, mas os números estão aí. A França, que começou lá atrás, teve 160 mil casos, a gente já está em 80 mil casos. Uma subnotificação tremenda. Você olha para Manaus, a Amazônia está em pé de guerra. Então, assim, por que vai acontecer com Nova York, com Paris, com, sei lá, Milão? Você tem um monte de cidades que ainda assim elas são mais preparadas para o Brasil do que o Brasil, e com o Brasil não. O que o Brasil tem, além de todas essas crises, esse pandemônio que virou a pandemia, de melhor do que esse país para não acontecer aqui? Nada. As pessoas estão na rua. Sim. Tem mais uma pergunta aqui, vou aproveitar que a Ingrid ela mandou, na verdade, duas perguntas. Eu tô sem o acesso do chat do YouTube, Marcos, se vê alguma pergunta aí que quiser responder, fica à vontade, tá? Mas tem aqui duas perguntas da Ingrid que ela fala o seguinte: sou responsável por 3 funcionários no meu setor. Um deles é mais rebelde e ele é o único que não tem PC em casa. Daí, a partir da semana que vem, devo solicitar para que ele vá para a empresa trabalhar. A empresa está cobrando pelo menos um funcionário de cada setor presente. Sei que ele vai se mostrar resistente, pois os demais não vão. É um ponto polêmico também, né? A empresa querendo ali que as pessoas vão presencialmente. O que você teria a dizer aqui para a Ingrid? Bom, primeiro que esse funcionário é aquele típico que você está jogando água para fora do barco e ele está jogando água para dentro. Então, ele não é só resistente, né? Ele é um cara que não está afim de trabalhar lá. É nítido, né? Ele está se segurando lá, provavelmente por algum motivo que não é. E esse é o pior tipo de funcionário que você pode ter na equipe. O pior tipo de funcionário que você pode ter na equipe, porque ele está jogando contra, literalmente. Ele joga contra, isso acaba desanimando os outros, isso acaba criando uma resistência que não precisa. E num momento de fronte, num momento de estresse, de guerra, tudo que você não precisa é de um soldado que está ali sentado fumando e que não quer ir para a batalha. Esse é o primeiro ponto. Então, quer dizer, essa é uma pessoa que no médio e no longo prazo não vai te ajudar e não merece estar na tua equipe. Tá? Esse é o primeiro ponto. Nem toda empresa é para gente. E nem todo funcionário é para a gente também. Então, a gente tem que realmente colocar pessoas que estejam afim. Como é muito cruel e injusto você mandar alguém embora na pandemia, é muito injusto. Se você puder não demitir, não demita. A minha sugestão é você conversar com ele. Mas conversar que nem adulto. Porque o adulto, diferentemente da criança,
Ele sabe o que é responsabilidade. Ele pode não aplicar, mas ele sabe o que é. Então, se você sentar com ele e dizer, olha, é o seguinte, quais são tuas responsabilidades aqui? Você sabe me dizer? Sei. Essa e essa. Você acha que está fazendo direito? Tô. Então, vamos começar a medir. Você começa a ter um gerenciamento melhor dele, em especial. Mas não pegar no pé. Mostrar realmente assim, ele está sendo adulto o suficiente para ele fazer as coisas e dizer, não, estou fazendo direito? Ou é só um jogo de cena ali, um veja bem para se manter? Esse é o primeiro ponto. Agora, ele ir trabalhar ou não, ele ser o único a trabalhar ou não, pode te dar uma dor de cabeça jurídica depois. Porque se ele pega alguma coisa, ou se ele infecta alguém, porque ele pode ser assintomático, ou ele começa a botar a boca no mundo, porque ele já está intencionado um pouco nesse sentido, dizer, não, tá vendo, ela me puniu, eu fui o único, blá, 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 não tem o PC, é melhor você pegar um PC e botar na casa dele. Porque você está individualizando ele numa pandemia que é uma pandemia mortal, e isso pode se virar contra você. A minha sugestão, primeiro, é uma conversa franca, e você fazer tudo o que tiver ao teu alcance para manter ele. Agora, você tem que levar isso para os seus superiores para dizer, olha, eu estou tendo resistência. Aqui, não tem problema nenhum. Só não inferir contra ele, e sim nos fatos. Então, olha, o fato é isso. O fato é não você apontar o dedo e tal. E você pode dizer também para ele como você se sente, e não o que ele está fazendo. Então, por exemplo, se ele é um cara que atrasa muito, você não vai dizer para ele, pô, de novo você atrasou, de novo. Eu falo, olha, o teu atraso, não estou falando de você, o teu atraso nos prejudicou. Aí ele vai te dizer, não, mas nunca. Não, estou te dizendo como a gente está se sentindo. Então, acho que existe um jogo aqui de inteligência também emocional tua, de você encarar essa pessoa como ela quer ser encarada. Se ele é um cara que joga contra, não está afim de nada, só põe resistência e vai te causar problema, ele não é para tua equipe. Perfeito. E acho que não, mas eu acho que foi, não sei se não dura, até porque se você olhar aqui o chat do YouTube que a equipe voltou para mim, tem um monte de palminha aqui do Alexandre, da Paty. Que legal. Tem bastante gente aqui aplaudindo. Mas acho que até o ponto daquele papo de antes, né, de agradecer, poxa, agradeça porque você ainda está tendo a oportunidade de trabalhar, é um ponto importante também, né, para colocar, sem dúvida. Olha, Fernando, é o seguinte, quando a gente fala agradeça, a gente não tem que mendigar atenção, não é disso que a gente está falando. Porque isso também existe uma linha aqui muito próxima entre você agradecer e se sentir grato, dizer, pô, que legal que vocês estão brigando por mim, que legal que eu tenho vocês na minha vida nesse momento que eu estou botando comida na minha mesa. E você, com base nisso, ter um chefe sacana que vai aproveitar para te pedir o dobro de coisa. Chama a produção infinita. Então, se o cara te liga, já que você está em casa, o cara te liga às 6, às 7, às 8, te liga às 9 da noite, pede mais coisa, porque ele começa a perceber que você está ali disponível e desesperado. Então, existe um trabalho da liderança de justiça, de equidade, entende? Então, assim, inclusive com pessoas que não querem trabalhar como esse menino aí, que não estão afim de ajudar. Então, mesmo ele que está botando resistência, a gente tem que tomar cuidado para tratar ele como os outros nesse sentido. E não pegar no pé e não aproveitar. Então, tem um trabalho da liderança consciente, né, uma liderança colaborativa, de sim ter hierarquia, sim ter uma questão de cobrança, delegar e cobrar de forma adulta. Mas tomar cuidado também para você não meter todos os pés pelas mãos e tiranizar essa pessoa, sugar essa pessoa, só pelo fato dela estar em casa, dela precisar do emprego. Aí é sacanagem. Sim, sem dúvida. E tem mais palminhas aqui internas. A própria Ingrid, ela mandou aqui, ótimo, obrigada. E o Luiz também mandou mais palminhas. Ô, Mark, a gente vai para os últimos 10 minutos. Para quem ainda não te conhece, quer começar a te seguir, entender um pouquinho mais do que você faz, quer dar um resumo aqui? Quero. Primeiro, eu quero agradecer, mas tem mais perguntas, o papo está ótimo. Tem mais? Tem. Primeiro, eu quero te agradecer, Fernando, agradecer a XP, é o primeiro trabalho que a gente faz juntos aqui, pelo menos de conversa, eu fico muito feliz, porque quem acompanha esse mercado viu um crescimento exponencial, com muito trabalho, né, com muito envolvimento, muita inteligência comunicacional, que é a minha parte, né, e eu fico muito feliz de ver empresas idôneas fazendo isso, né, porque uma coisa é você vender fumaça, outra coisa é você fazer um IPO de verdade, lá, na Nasdaq e companhia. Então, eu acho que eu chamo isso de true power, né, o poder de verdade. Uma coisa é falar, outra coisa é fazer.
E fazer, você não precisa ser o dono da XP. Você pode ser, cara, desde a moça da limpeza até o porteiro. Cada um tem sua função no mundo. Então, se você fizer direito, tá ótimo, fazer a tua parte. Então, essa é a primeira coisa. Então, agradecimento. Segundo, eu uso muito o LinkedIn, tenho usado bastante Instagram, @marktawil, tudo junto, @marktawil. Eu tenho um grupo no Telegram chamado Auto Performance, então é um canal, na verdade, não é um grupo, é um canal em que eu publico coisas lá diariamente sobre comunicação, no Telegram, Auto Performance, tudo junto, que é o nome também do meu podcast. Então eu fico fazendo uma variação entre lives na Jovem Pan, no @Jovem Pan News, escrevo para a Época Negócio toda terça-feira. Tenho também esse podcast que você pode ouvir a primeira temporada inteira e eu devo retomar. Já aviso o Guilherme que ele é meu convidado, se ele tiver tempo. Então, eu tenho, assim, várias atividades nesse sentido, mas nas minhas redes mesmo, @marktawil, vou ficar muito feliz em te ver lá. Legal. E Tawil, para quem não sabe, tá escrito aí embaixo do Mark, tá aí soletrando, tá? Mark com C, né, Mark? Mark e Tawil com W e um L. E aproveitando também, né, para quem não conhece a Assessoria Live, está acompanhando a gente pela primeira vez, é um canal aqui da XP Investimentos, da matriz da XP, que de segunda a sexta-feira a nossa equipe de assessores se reveza aqui das 8 da manhã às 8 da noite para tirar as dúvidas de todos os nossos clientes. Então, para quem está acompanhando a gente, todos os nossos clientes e todo mundo que segue a gente no YouTube, né? Porque é um canal aberto. Então, quem quiser, seguir mais de perto, tem dúvidas, quer aprender, siga a gente aqui no canal do YouTube, Assessoria Live. Depois aqui, esse papo fica online, eu posso publicar esse papo? Fica online. Eu vou te mandar amanhã mesmo, tá? Amanhã, porque ao vivo, às vezes, a pessoa tá fazendo outra coisa, véspera de feriado. Apesar que feriado, sábado, domingo, não muda muito, né? Sexta, quinta. Eu vou te garantir que eu não vou viajar, tá? Então, para mim, amanhã vai ser igual hoje, que vai ser igual sábado. Mas você tem 22 anos, né, Fernando? Mas eu tenho quase. Pois quase. 2 filhos, cara, é um inferno, assim. É que agora as crianças estão na casa da avó em Atibaia, eu vou para lá mesmo. Mas vou ficar 2 dias e volto. O que eu quero dizer? Com filhos muda tudo. É outra experiência, outro barulho, outra gritaria. Então a gente tem que aprender mesmo, em confinamento, a entender tudo o que está acontecendo. Para eles também é muito difícil, né, para as crianças. Então, cada experiência é uma experiência. Com certeza. Obrigado pelos 22, é que eu fiz a barba. Eu fiz a barba hoje, então tô parecendo um pouco mais novo. Eu tô de preto com a polo aqui da XP, mas já tô na casa dos 30. Se eu quiser, eu também fico com um cara de uns 42, mais ou menos. Tem aqui mais um comentário no YouTube do Alexandre. Melhor até do que como lidar como aquele que não quer jogar junto, foram os comentários sobre como articular com a equipe, de forma empática, a chegar a um meio termo, focando no sucesso da iniciativa. Um belo comentário que você tinha comentado antes, né? Super legal, porque, cara, assim, a gente vive num mundo agora mais do que sempre viveu, tá? A gente que é humanista sempre viveu num mundo de cooperação. Agora, o que se junta à cooperação é a adaptação. Então, a cooperação, para a gente poder ganhar junto esse jogo, para a gente poder co-construir um futuro em que todos vão ser importantes, nunca se precisou tanto da linha de frente. Eu estava em Paris e eu vim com um motorista do Congo, e ele falava assim para mim, nossa, acabou o racismo, cara, brincando, né? Eu falei, como assim acabou o racismo? Falei, você vai ser atendido por um médico negro ou por um enfermeiro negro, muitos franceses não torcem mais o nariz. Por quê? Porque está vivendo, né, meu? O cara está lá salvando a vida dele. Então, essa pandemia está mostrando isso, né? Ela está quebrando um pouco das barreiras que antigamente existiam, e ainda existem, vamos ser sinceros, de racismo, de preconceitos e tal, para que a gente possa perceber a interdependência, a cooperação para poder sobreviver. Então, hoje eu comprei máscara, por exemplo, para todo mundo aqui do prédio, para os funcionários, né? Se você tem funcionários no prédio, manda álcool gel, faz um bolo, sei lá, tudo que você puder fazer para cooperar nesse momento vai fazer diferença. Liga para um tio idoso, põe as crianças para falarem com os avós pelo celular, muda um pouco a dinâmica, porque muitas vezes, Fernando, o que importa é só um gesto. Você não precisa de dinheiro para ajudar os outros, basta um telefonema neste momento. Então, o mundo agora ele é colaborativo mais do que nunca, é de cooperação e é de adaptação, que foi tudo que a gente falou nessa live. Com certeza. Tem uma pergunta aqui do Décio.
é o seguinte, tem algum curso para quem quer aprender a fazer podcasts? Olha, não o meu. Eu aprendi, eu sempre fui de rádio, né? Trabalhei na Band News, trabalhei na Jovem Pan, voltei para a Jovem Pan, trabalhei na Rádio Globo, eu tive um programa numa outra rádio chamada Mundial. Então eu venho do rádio. E vou te dizer, Fernando, o nome dele? Não, igual Décio. você. Décio, quase, né? Quase. Décio, o que eu percebi e o que eu tenho percebido no mundo? Fazer rádio é diferente de podcast. Minha mulher faz podcast. Elisa Tawil faz um podcast chamado Vieses Femininos. Ela é arquiteta. A diferença do podcast não está em falar. A diferença do podcast é a construção do podcast. Então, assim, sei lá, sei editar, subir na plataforma, pegar um entrevistado, falar uma coisa legal. Então, assim, só que tudo ao mesmo tempo é muito caseiro. Neste momento, a minha sugestão é você literalmente dar um Google e encontrar esses cursos de Udemy de R$ 20 que deve ter, porque ela é arquiteta e não tinha nenhuma experiência, nenhuma, e conseguiu fazer um podcast, está em 100 edições já. E ela é arquiteta. Então, você não precisa ser jornalista, comunicador, falar super bem, você precisa ter conteúdo e você precisa ter saco para ficar montando essas coisas, editando, subindo, que eu não tinha. Então, que bom que a Jovem Pan me recebeu. Ó, o Alexandre Machado aqui, foi ele que fez a pergunta de forma empática. Foi, aquele comentário. Muito legal, obrigado, Ale, obrigado mesmo. O Sérgio mandando aqui palminhas, joinha também. Deixa eu só ver se a gente tem mais alguma pergunta. Não, só o Décio aqui tá agradecendo também. Tem várias palminhas aqui. Fazer uma pergunta? Claro. O que você, Fernando, aprendeu nessa pandemia, que quando a porta abrir, quando você puder sair de verdade, você já vai ter mudado, assim? O que você está levando da pandemia? Paciência. Legal. Paciência. Primeiro, a questão, eu tinha, para ser bem sincero, até um certo preconceito por home office, tá? Eu achava que não ia funcionar, que ia ser impossível, e a própria live, né, quando a gente conversou lá no começo, poxa, você ia lá no nosso estúdio, né? Exatamente. O convite ele vai ser estendido, ele está estendido, tá? Pra gente bater um papo depois no estúdio, mas com certeza eu pensei que não ia dar certo a live, a gente até pensou, poxa, como é que a gente vai fazer? Vamos ter que se virar no remoto, mas e a qualidade, mas isso e aquilo, e deu no que deu, né? A gente está com a live de pé, nunca parou, continuamos exatamente com o mesmo esquema de 12 horas ao vivo por dia. Mas quando eu digo paciência, acho que é muito a questão de, poxa, como você fica em casa, né, você acaba tendo um foco maior no trabalho. Eu, pelo menos agora, tenho um foco muito maior no trabalho, porque você não tem aquelas distrações no dia a dia, né? Calma lá, você mora com quem? Comigo. Vou te mandar no meu caso. Meu vira-lata para você ver o que é distração. Eu tinha aqui um cachorrinho, só que despachei para casa da namorada porque não estava dando. Essa é o maior vilão do tempo, sabe qual é? O maior vilão? Qual? Interrupção. Então. A interrupção, ela te tira do flow e você é obrigado a depois a reconcentrar. Então, mais do que celular, mais do que qualquer outra coisa, essa interrupção, é a porta, é a rede social, é a criança. Assim, quem está com mais gente em casa, criança em especial, está percebendo isso. Mas, por outro lado, também é uma oportunidade de ficar com elas. Então, acho que todo mundo, de novo, é o olhar que você tem e é como isso está te atingindo e o que você vai levar. Porque tem gente que está atingindo de uma forma e está batendo na mulher. E tem gente que está atingindo e está falando, puta, cara, estou conhecendo o lado dela que eu não conhecia. Eu, por exemplo, lavo louça, faço cama, que são bobagens, mas que eu não fazia. Sim, sem dúvida. E só para matar o negócio da paciência, porque às vezes eu acho que eu ainda não entrei nesse ponto, né? Mas como todo mundo está com o foco muito de trabalho, que deveria ser sempre assim, mas a gente sabe que não é no dia a dia normal, né? Que, poxa, você conversa com as pessoas, você vai tomar um café, você sai para almoçar, é uma coisa natural. Poxa, e é só notícia ruim de política, de pandemia, de conflito, disso, daquilo, etc. Você vê perspectiva negativa, essa questão de aprimorar, respira, calma, vamos todo mundo continuar trabalhando, só fazer o seu, faz o seu, continua trabalhando, mantém suas rotinas, poxa, vai dar tudo certo para quem tá no caminho certo. Acho que foi
a gente não sabe quando que vai acabar, né? Que ia acabar daqui 10 dias aqui em São Paulo, a gente já viu que não vai ser. Mas poxa, com certeza eu expandi bastante aqui a questão da minha paciência aqui com vários pontos. A questão das lives você já está fazendo remoto. Quer dizer, você não precisa, você começa a perder, sabe? Era 120% no estúdio da XP. Aqui tem um abacaxi atrás de outro, ninguém nem vê. Então, assim, dane-se, aqui tá mais bagunça. O importante vai ser a mensagem. Agora, que nem você falou, às vezes tem os Cavaleiros do Apocalipse vendendo 1 milhão de lives. Eu fiz um texto até para a época chamado Deus Me Lives, porque é o dia inteiro. Neste momento, vai sobrar quem tem conteúdo. Essa é a notícia boa. A gente tem que fazer uma curadoria de pessoas, de valores, de momentos, e aí você consegue depurar e separar o joio do trigo e ficar com o trigo. Porque no jornalismo, e essa é a minha última frase, a gente costuma separar o joio do trigo e publicar o joio. Perfeito, perfeito. Antes de acabar, queria mandar um abraço aqui pro Paulinho Barreto, que ele comentou aqui, paciência, kkk, ele trabalha aqui comigo e já subiu aqui o WhatsApp na hora, então legal saber que ele tá acompanhando a gente aqui. Poxa, Mark, queria te agradecer então pela participação aqui no nosso quadro, no Business Talks. Poxa, da nossa parte, pode ter certeza que se depender da gente, não foi a última conversa, pelo contrário, foi a primeira de muitas. Conte com a gente, com a nossa plataforma, e agradecer todo mundo aqui também que, poxa, tá agradecendo, mandando palminha, mandando tchau, falando que foi ótimo, tô aqui até destravando aqui. Mas tem bastante gente agradecendo, acho que foi muito válido aqui, foi muito gostosa a conversa. Obrigado. Sabe que de manhã eu fiz uma live com o Christian Barbosa, que é um outro cara incrível para vocês trazerem aqui. Não que eu seja incrível, mas ele é um cara incrível, mentor de produtividade, brilhante, criou o método Tríade. E aí a gente postou na Jovem Pan e o cara colocou assim, vem cá, ele é desse jeito ou é filtro? Falando de mim. Eu tenho cara de filtro. Aí o outro ele mesmo. Mas, pô, obrigado. Você que não comentou isso nos grupos, tá bom? Fechou, gente. Daqui a pouquinho a gente tem o nosso último horário da live da semana, lembrando que amanhã é feriado, então a gente não vai seguir com a nossa programação normal, mas daqui a pouquinho a gente está de volta tirando as dúvidas dos nossos clientes. Um abraço para todo mundo, Mark, obrigado. Obrigado, gente. Boa sorte, cooperação, adaptação e muito amor no coração. Valeu. Vamos seguir fortes. Tchau, tchau. Valeu.